Beleza, boa tarde. Tá continuação aos vídeos LaTeX. No vídeo anterior, acho que esse aqui já é o quinto vídeo, não me recordo, eu já perdi a conta. No vídeo anterior eu comentei um pouquinho sobre a parte de um pouco da lógica da linguagem dos códigos, certo? E foi quando eu acabei abrindo aqui esse documento aqui. Que é o documento que já vem, digamos assim, por padrão quando você cria um documento novo aqui no Ovelif, certo? Bom, muito bem. Na verdade, tinha um outro comando aqui que eu acabei excluindo. Quando você abre o documento no Ovelif, ele vai vir desse jeito aqui. Ele vai vir com o título, tá aqui. Certo? Então, basicamente isso. A ideia do vídeo de hoje é basicamente falar um pouquinho sobre abrir sessões, abrir capítulos e essa parte mais organização entre capítulos e sessões no documento, certo? Bom, como eu falei anteriormente, isso aqui já é o que ele abre automaticamente quando você cria um documento novo, o Ovelif vai abrir, certo? Tem um conjuntinho de coisas que ele abre automaticamente. Bom, o que eu vou fazer aqui, para começar, vou excluir esses carinhas aqui, vou deixar só esse carinha aqui. E aqui, como somos do Brasil, vou deixar em português aqui, introdução, beleza? Certo. A ponto de curiosidade, eu não lembro se eu comentei, mas aqui, se você vier aqui menu no canto esquerdo, você consegue configurar aqui, deixa eu ver, cara, eu perdi, ó, Spell Check, esse aqui. Você configura a linguagem do seu documento, acho que é do documento em si, se não me engano, não sei se é do seu perfil ou se é do documento em si. No sentido de que isso vai valer para todo o seu perfil do Ovelif ou se vai valer só para esse documento. Eu acredito que seja para o seu perfil todo. Mas você vem aqui e configura para português Brasil, que aí você vai ter correção, aquelas correçõezinhas. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um termo em inglês, certo? Então ele está dando uma indicação de que está errado. Tem uma linha vermelha aqui indicando que está errado. Então é só como é que é o nome? Pô, esqueci o nome desse. É um verificador. Para verificar se tem palavra errada escrita. Coisas nesse sentido. Mas beleza, continuando. A gente vai continuar aqui. Essa parte aqui desse vídeo é basicamente só para abrir algumas sessões, abrir capítulos, coisas nesse sentido. E a gente vai falar um pouquinho sobre um outro pack que tem aqui no. Um outro pack não, perdão. Uma outra classe. Falar um pouquinho sobre essa parte de documento class, que a gente vai abrir um ABN Text 2 para poder jogar algumas coisas aqui. Então, beleza. A gente tem basicamente dois comandos, inicialmente, a gente tem dois comandos que a gente pode usar para abrir capítulos e subcapítulos, certo? Então, por exemplo, aqui a gente abriu uma seção, certo? Comando /section. Então, essa aqui é a seção introdução, então ela é a seção 1, certo? Se eu vier aqui escrever o mesmo comando /section e escrever, por exemplo, introdução, deixa eu ver, revisão bibliográfica. Já vamos situando aqui o modelo de trabalho acadêmico. Então, revisão bibliográfica, certo? Beleza? Eu abri um novo section. Então, se o section 1 é a introdução, o section 2 é esse 2 aqui, revisão bibliográfica, certo? Sem mistérios. Então, beleza. Eu posso ir abrindo várias seções e elas vão sendo enumeradas dessa maneira. Beleza? Tudo jóia. Bom, continuando aqui. Caso eu queira abrir uma subseção dentro do capítulo de introdução, na verdade o capítulo de introdução não, porque geralmente a introdução não vai ter tanta subseção. Então vamos aqui, por exemplo, a referência bibliográfica. Estamos falando de transferência de calor, certo? Então vamos aqui abrir uma subseção. O que isso quer dizer? Dentro da seção revisão bibliográfica, a gente vai falar sobre um outro tópico. O tópico vai ser, por exemplo, dentro da transferência de calor, deixa eu chamar aqui de condução. Então aqui a gente vai abrir um comando que na verdade é subsection, ou seja, subseção. Comanda subsection. A gente vai falar aqui sobre, na verdade peço perdão, eu vou falar transferência de calor mesmo. Somente isso. Que aí vai ter mais tópicos para continuar abrindo. Então a gente vem aqui, comando subsection, escreve transferência de calor. Peraí que o teclado está meio errado. Transferência de calor. Certo? Então, beleza. Quando eu recompilar aqui, a gente vai ter a introdução, a revisão bibliográfica. E dentro da revisão bibliográfica, um subtópico, uma subseção, com ele transferência de calor. Vocês podem ver aqui que no cantinho, ele vai abrindo cada, digamos assim, como se fosse uma pasta dentro do seu documento, certo? E bom, deixa eu ver outra coisa que a gente pode falar
que seja associado, sei lá, antes de transferência de calor. A gente pode vir aqui falar um pouquinho sobre termodinâmica. Então a gente vem aqui barra termodinâmica, não, peço perdão, barra subsection, a gente vai escrever termodinâmica. Perdi a prática de digitação. Então beleza, então dentro da nossa revisão bibliográfica a gente tem dois tópicos. O primeiro é termodinâmica, o segundo transferência de calor. Só que aí eu quero falar de alguns tópicos intrínsecos da transferência de calor, certo? Então falar um pouquinho sobre, por exemplo, condução, convecção e radiação. Os dois meios de transferência de calor. Um alô para o professor Newton aí, a gente aprendeu. Então vou, dentro da transferência de calor, dentro do comando subsection, eu vou abrir um subsection. Então, apesar de parecer estranho, toda vez que você vai abrir alguma coisa que está dentro daquilo, você realmente bota mais um sub. Então fica sub, você já abriu um section, você vai lá abrir um subsection e depois abrir um subsection, certo? Então dentro da transferência de calor, eu vou escrever o comando subsection, subsection, e a gente vai falar aqui sobre condução de calor, certo? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, condução, esse aqui vai ser a convecção, e esse aqui vai ser a radiação. Os dois mecanismos de transferência de calor, certo? Vou pôr esses três tópicos assim. Então a gente vai ter, dentro da revisão bibliográfica, termodinâmica, transferência de calor, e dentro da transferência de calor, a gente vai ter condução, convecção e radiação, certo? Só que aí beleza, você quer fechar o tópico de transferência de calor, você quer falar sobre outra coisa. Então deixa eu ver outra coisa associada à transferência de calor. Trocadores de calor. Então eu vou abrir um novo comando subsection, certo? Então eu quero falar sobre termodinâmica, transferência de calor e como é que é? Eu acabei de falar, trocadores de calor. Então esses condução, convecção e radiação são subtópicos da transferência de calor. Aí eu posso vir aqui e botar o comando subsection e escrever assim, esqueci de novo o nome, trocadores de calor. Falar sobre trocadores de calor, certo? Então, acabei de abrir um novo subsection, então a gente vai ter um capítulo 2.1, 2.2 e 2.3, certo? E esses 2.2.1, 2.2.2, etc. são associados ao capítulo 2.2 e assim por diante. Então, se eu quisesse, por exemplo, falar sobre alguns tópicos específicos de trocadores de calor, então eu poderia vir logo após aqui a subsection de trocadores de calor e escrever um subsection com determinado tópico, certo? Só que aqui, perceba aqui que eu estou dentro de subseções. Então estou falando de termodinâmica, tudo que está dentro de revisão bibliográfica. Agora eu quero falar sobre, deixa eu ver, metodologia. Outro tópico importante dos trabalhos acadêmicos aqui. Falar sobre a metodologia. Então, revisão bibliográfica, logo depois de revisão bibliográfica, a gente tem metodologia. Eu vou usar isso aqui para ajudar a organizar. Fica melhor de visualizar. Então, escrever o comando aqui, F, barra section, certo? Abrir uma nova seção. Metodologia. Então, vou recompilar aqui, ó. Você pode verificar o seguinte. Eu tenho alguns capítulos do meu trabalho. Introdução, revisão bibliográfica, metodologia. Depois de metodologia vai lá para resultados de discussões. Depois falar sobre conclusão, revisão e bibliografia, certo? As referências, na verdade. Então, beleza. Aqui a gente tem introdução, revisão bibliográfica, metodologia. Aqui eu posso abrir a revisão bibliográfica e encontrar mais 3 tópicos. Termodinâmica, transferência de calor e trocadores de calor. Dentro de transferência de calor, eu tenho mais 3 tópicos. Condução, convecção e radiação. Então, no frigir dos ovos, como diria o professor Gustavo, dessa maneira, com esses comandos aqui, você vai organizando os capítulos e seções do seu trabalho. Certo? Contudo, existe um outro comando que é o comando /chapter. O comando /chapter, ele é o chapter de capítulo. Então, ele é efetivamente o comando que a gente usaria para abrir um capítulo, certo? /chapter. Então, eu vou abrir só uma nova introdução. Ele não vai compilar, tá? Eu já vou adiantar isso. Só abrir um comando /chapter introdução, que é para abrir um capítulo. Qual que é o problema aqui? Esse comando /chapter, a gente usa ele. Já vou adiantar que a gente usa ele. Contudo, ele não está associado a essa classe de documento. Isso quer dizer o quê? A gente tem aqui uma classe de documento article.
E esse comando /chapter, ele não está associado à classe documento vertical. Ele está associado a uma outra classe de documento que é a ABNText2, que foi o que eu comentei anteriormente. Que ele vai estruturar, essa classe de documento ela estrutura com esse formato de artigo mesmo, contudo, ele tem também alguns comandos que são interessantes pra gente em termos de... Tem alguns comandos que são mais interessantes. Então, por exemplo, esse comando /chapter, ele também é do ABNText2. Então a gente vem aqui em Document Class, escreve ABNText2, e aí sim a gente vai poder abrir um novo capítulo usando o comando /chapter, certo? Então vou recompilar aqui e agora sim ele vai efetivar. Certo? Então a gente tem aqui, ó, capítulo 1, introdução. Detalhe interessante, que eu não sei se vocês perceberam anteriormente, deixa eu dar um Ctrl X aqui pra eu cortar esse cara. Toda vez que a gente abrir um capítulo novo, uma seção nova, deixa eu vir aqui e voltar para o comando Article, a classe Article. Epa, F. Toda vez que a gente abrir uma seção nova, subseção nova, eles ficavam tudo na mesma folha, certo? Então, o que acontece com esse comando /chapter? Ele tem uma outra característica interessante, que ele é justamente o título digamos assim, da seção mesmo, de todo aquele capítulo. E ele vai dar digamos assim, um espaço, ele abre uma folha nova para cada capítulo que você abrir, certo? Isso quer dizer o quê? Se eu vim aqui e escrever, na verdade, deixa eu editar aqui, que agora que a gente já sabe o que vai acontecer. No lugar de seção, eu vou escrever chapter, certo? Então, vou aqui, vou reestruturar essa parte do documento aqui. Então, aqui vai ser revisão bibliográfica, vai ser um capítulo. Aqui, ao invés de ser subseções, vão ser seções. Basicamente, só subir um degrauzinho para todo mundo aqui. Então, vou excluir isso aqui. Só para dar uma reestruturada aqui. E aqui é o chapter de metodologia. Certo? E aqui eu vou mudar para ABNText2 de novo. ABNText2. Certo? Então, eu vou compilar aqui. Vocês vão perceber que para cada... Aí é F. Acabei cometendo erro aqui. Pera aí, rapidinho. Acho que aqui tá certo, aqui tá certo. Tá. Recompilar de novo. Vocês vão perceber que para cada capítulo que é aberto, ele vai abrir uma página nova. Uma característica desse comando /chapter. E as seções, esse comando /section, ao invés de ser efetivamente o capítulo, agora ele vai ser uma seção desse comando /chapter, certo? Então é como se a gente tivesse aumentado o nível da hierarquia desses comandos, certo? Então, beleza, esse comando /chapter ele é associado à classe documento ABNText2, certo? E uma característica dele é que ele vai abrindo uma nova página para cada capítulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem a revisão bibliográfica, onde a gente falou de termodinâmica, transferência de calor, dentro de transferência de calor, condução, convecção e radiação, e etc. Certo? Então, é uma característica desse comando /chapter, ele abrir uma nova folha para poder você escrever as coisas dentro dele. Certo? Continuando, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Aí, continuando um pouquinho sobre essa parte de classe documento, tem coisas que você pode editar dentro dela. Por exemplo, você pode alterar o tamanho da fonte. Então, eu vou aqui dentro da introdução, só para ficar mais fácil de ver. Eu vou escrever um conjunto de coisas, sei lá. Vou escrever, sei lá, sem criatividade. Engenharia mecânica da UFAM, nós é top. Pelo amor de Deus, não escrevam isso no trabalho de vocês. Então, eu vou vir aqui, eu consigo alterar o tamanho da fonte. Da fonte padrão do documento, digamos assim. Então, eu posso botar, por exemplo, uma fonte de 11, certo? A gente escreve 11 pt e a gente consegue alterar o tamanho da fonte. Dessa maneira. Bora ver se ele vai mudar aqui. Certo. Aqui então, a gente tem a escrita. Certo? Eu vou botar o tamanho da fonte para 13 agora, para a gente verificar melhor o tamanho. Então, /13, ele deu uma indicação aqui, provavelmente que é uma fonte grande demais. Alguma coisa assim, certo? Eu vou diminuir para 8. A gente vai diminuir o tamanho da fonte para 8. E F. Eu particularmente não estou sentindo diferença. Espera aí, rapidinho. Vou deixar em 12. Dá pra ver. Ele muda um pouquinho, sim. Dá pra ver, sim, a diferença. Geralmente eu uso a fonte com tamanho 12 mesmo. Ele tem uma diferençazinha, tá?
meio sutil, não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Mas enfim, ele vai mudando aqui, o tamanho da fonte, certo? Então beleza. Outras coisas que dá pra editar aqui, você pode definir... Tem um conjunto de coisas, você abre colchete aqui, e você consegue determinar um conjunto de coisas associadas a esse documento, em termos de configurar layout, essas coisas. Então, por exemplo, você pode definir, sei lá, linguagem do documento, então, Brasil, deixa eu ver aqui, o que eu geralmente uso. Definir o tamanho da folha. Tem outros documentos, eu nem lembro o que esses outros documentos fazem. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Depois eu não vou nem botar aqui porque eu não lembro exatamente o que cada um faz. Tem um comando também que dá pra deixar esses carinhas todos... por exemplo, ao invés de escrever introdução, ele ter letra maiúscula e minúscula, dá pra deixar ele com toda a letra maiúscula. Se não me engano é comando /chapter igual a title. Acho que tem que escrever maiúsculo. Alguma coisa assim. Aí esses capítulos eles ficam com letra maiúscula, assim. Todos em caps lock, digamos assim. Certo? Bom, aqui já abrimos sessões, já abrimos capítulos. Só para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o sumário. Aí, 16 minutos de vídeo, tu vai falar de sumário agora. Cara, o sumário aqui no LaTeX tem uma coisa muito interessante sobre ele. E eu vou dar só um comando. Você só precisa dar um comando para conseguir abrir um sumário. Certo? O comando que você tem que dar para abrir o sumário é esse daqui. Deixa eu ver aqui. Esse carinha aqui, ó. Então, por exemplo, lembra que eu falei que os códigos são abertos sequencialmente? Eles são executados sequencialmente? Então, você tem que colocar o sumário, por exemplo, o sumário vem no começo do documento. Então, você precisa colocar o sumário aqui no comecinho do documento. O comando para abrir o sumário é esse comando aqui, ó. Table of Contents, /table of Contents, certo? Então, ele vai abrir o sumário e você não precisa fazer literalmente mais nada. É só esse comando aqui e ele já vai automaticamente pegar os capítulos e seções que vocês abriram e ele vai organizar no sumário. Pelo fato de que aqui a gente botou a classe documento ABNText, ele já vai abrir com o título sumário mesmo, então em português, certo? Vocês podem perceber aqui, ó, acabei dando spoiler, mas vocês podem perceber aqui, ó. Vocês podem perceber aqui que existem algumas linhas vermelhas. Eu particularmente, aqui no Overleaf, essas linhas vermelhas são coisas do Overleaf, tá? Eu não sei exatamente como que eu tiro isso aqui. Eu dei uma pesquisada, mas eu não consegui achar como que eu faço para tirar do Overleaf essas linhas vermelhas. Mas o que elas estão indicando? Elas estão indicando para você que existe um link associado àquela palavra. Tem uma coisa legal aqui no LaTeX é que algumas coisas ele faz automaticamente. E uma das coisas que ele faz automaticamente, além de construir o próprio sumário, depois que você já tem todo o trabalho, abre aspas, feito, é justamente você ter esses links aqui. Esses links são feitos de maneira automática. O que eles fazem? Por exemplo, você tem aqui o sumário. Isso ele já põe dentro do PDF, tá? Quando você fazer o download do PDF, isso aqui vai aparecer dentro do seu PDF. Obviamente não vai aparecer com essas linhas vermelhas, mas o link em si vai estar dentro do seu PDF. O que acontece? Quando você vem aqui, por exemplo, e passa aqui o mouse em cima, você vê que ele tem a opção de clicar. E quando você clica, você automaticamente é direcionado para aquela entidade, a qual aquele link está associado. Então, por exemplo, aqui no sumário, eu cliquei na introdução, certo? No capítulo introdução. Quando eu aperto, ele me direciona automaticamente para o capítulo introdução, certo? Aqui no sumário também, por exemplo, eu vou... Trocadores de calor. Então, eu vou apertar aqui e ele vai me direcionar automaticamente para a seção de trocadores de calor, certo? Isso aqui é uma coisa muito interessante, principalmente porque essa característica aqui no LaTeX, de ter esses links, não é só aqui no sumário, tá? Você pode fazer referências a figuras, a própria referência bibliográfica também. Então, por exemplo, quando você vai escrever trabalho de Matheus Aleme, aí existe um link associado que está lá no texto, então tem a estrutura de citações diretas, por exemplo. Você consegue clicar na citação direta e ele vai automaticamente te redirecionar para o capítulo de referências bibliográficas, ou perdão, para o capítulo de bibliografia, onde você fez as referências, e ele vai mostrar o artigo em si do Matheus Aleme, que é de onde você tirou aquela citação, certo? Então isso aqui é muito interessante.
E essa parte do sumário é literalmente só isso. Você só precisa abrir o sumário dando esse comando aqui. Contudo, eu vou só dar um exemplo aqui, só para não dizer que é tudo mar de rosas. Só para exemplificar, eu vou aumentar o tamanho de uma dos capítulos. Então, revisão bibliográfica vai virar revisão bibliográfica. Só para mostrar alguns problemas que tem associado ao sumário. Se você... Algumas características que já são... perdão, eu viajei aqui. Existe um certo conjunto de coisas que você precisa editar no sumário, a depender do que você for colocando. Então, por exemplo, se você colocar só a tabela, o sumário desse jeito, ele vai aparecer com alguns problemas. O primeiro problema eu acho que é o principal, quando você simplesmente só coloca desse jeito, caso você tenha um título muito grande para algumas seções e capítulos, o sumário ele vai ficar desse jeito aqui, ó, certo? Então, às vezes, do jeito que estava anteriormente, certo? Que só tinha revisão bibliográfica escrita normalmente, ele já estava legal. O sumário já estava legalzinho. Contudo, se a gente tivesse um título maior para algum dos capítulos, aí ele ia dar esse problema aqui, que ele esticou demais. Então, a depender de como você tiver o seu trabalho, talvez seja necessário que você faça algumas edições associadas a esse sumário. Aí tem que pesquisar, eu mexi algumas coisas, mas como já são 21 minutos, eu acho que isso aqui é tudo por enquanto. Então, pelo menos a parte de abrir capítulos e seções. Em resumo, é isso aqui, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre enumeração de páginas depois, eventualmente. E vocês podem perceber que ficaram algumas folhas em branco aqui. Toda vez que eu abro um capítulo novo, abre uma folha nova em branco. Aí a gente vai tirar isso aqui nos próximos vídeos, certo? Então, beleza? Obrigado. Por enquanto é isso. E até o próximo vídeo. Falou!